E aí, gente? Tudo certinho com vocês? Para quem não me conhece, sou Daniel Curado e espero muito abençoar a vida de vocês com mais uma mensagem. Eu sei que vocês podem estar estranhando aqui o cenário, parece que cada vídeo eu mudo de cenário, mas fazer o quê? Tô de viagem e eu não podia deixar de postar vídeo para abençoar a vida de vocês, então é isso. No vídeo de hoje nós vamos abordar um tema que é fazendo a semente crescer. Para começar esse tema, eu quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus 13, nós vamos ler do versículo 1 ao 9, e depois nós vamos pular para o versículo, deixa eu ver aqui, 18 ao 23. Tomara que não esteja pegando vento aqui, em nome de Jesus não vai estar. Então vamos lá. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar, e grande multidão se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábola, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu ao solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora quero que você pule lá para o versículo 18 e nós vamos continuar. Atendei vós a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e a 30 por um. Eu vou falar para vocês que essa daqui foi uma das minhas parábolas favoritas no início da minha caminhada. Eu me identificava muito com essa parábola. Mas o que eu achei mais interessante, e eu não sei se vocês repararam, mas o que fez as sementes morrerem não foi Satanás, e sim a própria terra, ou seja, nós mesmos. Essa parábola nos mostra algo muito interessante. Porque assim, se você for parar para analisar, Satanás ele só tirou a semente que estava plantada à beira do caminho, a qual não teve nem a chance de crescer. E eu sei que agora nesse momento você pode estar se perguntando, beleza, Daniel, o que é essa semente? O que é essa terra? Qual o significado desses dois? Qual o significado? Bom, a semente, ela é a palavra do reino, a palavra de Deus, enquanto a terra é o nosso coração. A gente vê isso claramente no versículo 19, onde ele fala, a todos que ouvem a palavra do reino. É como uma semente. E aí ele logo depois, nesse mesmo versículo, ele fala, Satanás vem o maligno e arrebata do coração das pessoas. Agora, tendo esses dois pontos bem esclarecidos, vamos abordar o porquê as sementes que foram plantadas à beira do caminho, nos pedregulhos, nos espinhos, não cresceram. O que prejudicou o crescimento, o processo de crescimento delas? E por que elas não frutificaram e acabaram morrendo? E depois nós vamos abordar o porquê a semente que caiu em boa terra, ela cresceu e frutificou. E vamos entender esse processo. Vamos analisar um por um. Na primeira situação, nós vemos que a semente é plantada à beira do caminho. E logo Satanás vem e arrebata. E por que isso acontece? Porque a palavra de Deus que foi semeada à beira do caminho, ela logo é arrebatada. Porque ela não teve nem chance de, ao menos, crescer. E essas pessoas foram as que não entenderam. E Jesus, versículos antes, ele explica o porquê ele fala por parábolas. E é muito interessante o que ele fala lá no versículo 14 e 15. E isso é a chave do porquê eles não entenderam. Do porquê a semente que é plantada à beira do caminho é o coração daqueles que não entenderam. Por quê? Jesus ele fala lá no versículo 14 e 15 que o coração desse povo estava endurecido. De mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Você vê que tem todo um processo. E logo, Jesus no capítulo 14, vamos lá pegar a Bíblia, fala exatamente assim, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de modo nenhum entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Nós vemos que um coração endurecido faz com que o entendimento da palavra fique obscurecido.
E isso acontece porque quando o nosso coração está fechado, a gente não está nem aberto a querer entender o que a palavra tem a nos dizer. E por isso que o Satanás, ele chega, o maligno, ele chega e arrebata essa palavra do nosso coração. Porque estava endurecido, ela nem teve chance de ao menos conseguir crescer. Na segunda situação, nós vemos que as coisas começam a ficar mais diferentes. Isso por quê? Porque na primeira situação nós vemos que Satanás operou para tirar a semente do lugar. Agora na segunda opção, não. Na segunda opção ele nem teve e nem podia retirar a semente do nosso coração, porque ela começou a crescer. Mas aí que as coisas começam a piorar, porque a partir desse momento nós temos a responsabilidade de nutrir ou de matar essa semente. Nós vemos que essa semente que foi plantada no pedregulho, ela cresceu com muita velocidade, mas ela secou porque não tinha raiz em si mesma. E isso eu já abordei muito ao longo dos vídeos do canal, que antes da gente ir para o campo de batalha, é necessário a gente se preparar. E a gente vê que essa pessoa, esse coração, essa terra que recebeu essa palavra, ela não deixou essa palavra criar raiz no coração dessa pessoa. Por isso, logo quando veio a tribulação, a perseguição e todas essas coisas que vêm por conta do evangelho, essa pessoa se escandalizou. E logo essa semente, a palavra que foi gerada no coração dela, secou. Então por isso eu disse e repito, antes de entrar no campo de batalha, é necessário se preparar. E a pessoa não se preparou, não deixou a palavra criar raiz em si mesmo, não meditou na palavra. Logo, não tinha como sustentar quando veio a tribulação, a perseguição, e logo se escandalizou. Por isso ela secou. Agora, no terceiro caso, que é a semente que é lançada aos espinhos, nós vemos que o caldo entorna mais um pouco. Isso por quê? Porque se a gente para analisar, o que tudo indica, essa semente é uma semente que começou a crescer e criou raiz. Mas o que fez ela se tornar infrutífera foi as distrações. Na passagem de Marcos 11, lá do versículo 12 ao 24, peguem para ler, é muito boa, é bem interessante. Nós vemos que quando Jesus vai ao encontro da figueira e logo não encontra fruto nessa figueira, ele ordena para que essa figueira seque. E também nós vemos lá em João 15, e o versículo, só um segundo, versículo 8, achei, fala que o Pai ele é glorificado quando damos muitos frutos. Só que quando a gente vê o porquê essa árvore se tornou frutífera, foi justamente por conta das distrações, pelas riquezas desse mundo, pelos cuidados desse mundo. E quando nós olhamos essa situação, a gente pensa, não, isso daqui não é o meu caso, pelo amor de Deus. Quando nós olhamos para essa situação, a gente olha para essa terra e pensa, nossa, esse daqui não é o meu caso não, nem chega perto. Mas isso acontece com a gente sem a gente nem ao menos perceber. Um exemplo bem claro dessa situação é quando nós esquecemos de Deus por conta de estudo, por conta de trabalho, por conta de lazer. E alerta bem grande aqui, sim, gigantesco. Nós sim devemos estudar, nós sim devemos trabalhar e nós sim devemos ter nosso momento de lazer. Inclusive, no estudo, no trabalho, o crente deve ser excelente nessas situações. Porque assim a gente está demonstrando o reino através da nossa excelência. Mas quando então a Bíblia fala dos cuidados do mundo, ela não está falando necessariamente de pecado, e sim de tudo aquilo que nos distrai, sabe? O exemplo que eu dei é de quando nós esquecemos completamente de Deus por conta dessas coisas. E nós, voltando e deixando isso bem claro, nós sim devemos estudar e nós sim devemos trabalhar. E sim, nós devemos ter o lazer. Mas quando esses três tomam lugar e faz com que a gente esqueça completamente de Deus, isso se torna um grande perigo. E isso faz com que a semente que foi plantada no nosso coração, que é a palavra, se torne infrutífera. Pode até criar raiz, mas as situações sufocam a semente, sufocam a palavra. Agora, depois de abordar todos os casos que fizeram com que a semente não crescesse e não frutificasse, nós vamos abordar a situação que nós devemos tomar como exemplo, que é a semente que foi plantada em boa terra. É muito interessante que essa terra foi a única terra que fez com que a semente frutificasse. E isso por quê? Bom, nós encontramos essa resposta lá em Salmos 1. E eu quero que você pegue e abra comigo lá em Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore que é plantada junto à corrente de águas, e no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Eu ia ler tudo, mas eu quis parar nesse versículo porque é nele que contei o ponto principal que eu quero abordar. Essa terra, ela fez tudo o que as outras terras não fizeram. Porque assim, diferente do primeiro caso, ela abraça a palavra.
Ou seja, já demonstra que é um coração que está aberto a receber a semente, receber a palavra de Deus. Você vê que diferente do segundo caso, ela deixa essa semente criar raiz. E isso por quê? Porque ela medita na palavra. E você vê que diferente do terceiro caso, o foco está completamente na semente, o foco está completamente em Jesus, o foco está completamente na palavra. Por quê? Porque medita de dia e de noite, logo no amanhecer e logo no anoitecer. Então ele está constantemente preocupado com o que a palavra tem a dizer. Então você vê que essa terra, esse coração é o que está completamente focado em Jesus, focado na palavra de Jesus, na palavra de Cristo. Por isso a palavra fala que essa terra é a terra que entende e compreende a palavra. Por isso ela frutifica. Então é isso, gente. Espero muito ter abençoado a vida de vocês com esse vídeo. Por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e comentem aqui embaixo. O feedback de vocês é muito importante para esse vídeo. Nesse vídeo eu acabei não conseguindo falar tudo o que eu queria falar, senão ia ficar um vídeo muito longo. E provavelmente, futuramente, eu transformo esse vídeo em uma série aqui no canal. Provavelmente vai ser a primeira série do canal, não sei, o futuro dirá. Na verdade, Deus dirá. Então é isso, gente. Esse é o recado final desse vídeo. Cuide do coração de vocês, para que esse coração de vocês seja uma boa terra para abraçar a palavra do Senhor, entender a palavra do Senhor, para frutificar. Entendem? E é isso. Como agradecimento final, eu queria chamar meu primo mirim, Carlos Henrique, vulgo Riquinho, que ajudou na iluminação aqui, porque essa iluminação caiu bastante. E caiu justamente quando ele não estava aqui, porque tinha que ajudar as nossas mães. E é isso. Tudo bem? Valeu por assistir o vídeo, tá? Se vocês vão girando é porque para usar a altura eu tive que subir um inscrito aqui, tá? Aqui, ó. Tchau, fiquem com Deus. Boa noite. Ai, o overboard aqui. Aparece aqui. Aparece. Ó, o overboard. Tive que subir nele, senão não tava altura não. É isso, galera. Valeu por assistir o vídeo.